Nessa história da esperança. Então, já está bem no início para quem não está participando ainda. Essa semana, se não me engano, estamos continuando em Gênesis, lá, ainda falando sobre a origem da morte, né, que depois que o pecado entrou no mundo, está seguido pela promessa que Deus traria um Salvador, através do descendente da mulher. Então, venha nas quartas participar mais. Esse é o culto da oração. Então, é um momento que a gente pode estar juntos, orando uns pelos outros, como estamos comunicados. Dia 17 de novembro, daqui a algumas semanas já, vamos ter um batismo. Já temos 4 candidatos, já começaram as aulas de batismo hoje mesmo. Então, pedimos suas orações para esses que gostariam de obedecer e seguir o Senhor nessa ordenança. E também, não fiz slide para isso, mas no 1º de dezembro vamos ter a assembleia pelos membros e pelos futuros membros, e vamos ter mais informações para passar nas próximas semanas. Então, agora vamos preparar nossas mentes, nossos corações para a começo do culto. Boa noite, irmãos. Peço que a igreja se coloque de pé para ouvir a palavra. A palavra de Deus está em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 a 4. A palavra diz o seguinte: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Versículo 3: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Vamos fazer uma oração para dar início ao culto. Senhor Deus, estamos nesse momento diante da Tua soberania. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, que o Senhor possa lavar o nosso coração, nossa mente, nos esvaziar de tudo aquilo que não provém de Ti, que o Senhor encha nossos corações de amor, de paz, que nós possamos receber a Sua palavra, né, para que nos fortifique durante essa semana toda, que o Senhor fale com cada um de nós que estamos aqui. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, com alegria, estarmos aqui na casa do Senhor. A gente pode louvar e engrandecer o nosso Deus como igreja, né? Primeiro a música Vós Criaturas. Todos
somos tão breve e Deus é para sempre. Nós vamos cantar hoje. Amém? Igreja Universitária. Vamos mais uma vez diante do nosso Deus em oração. Convido a todos a estarem orando comigo. Oremos. Por causa das tuas misericórdias, ó Deus, que nós não somos consumidos. Grandes são as minhas falhas, não somente em fraqueza física, mas, ó Deus, fraqueza espiritual. O meu pecado é grande. Tantos momentos ao longo dos últimos dias que devia se dedicar ao Senhor, me alegrar em Ti, eu tenho pensado em coisas ruins. Não tenho amado o Senhor como eu devia amar. Tenho julgado os meus irmãos. Não tenho orado. Não tenho buscado o Senhor. Por meio da Tua palavra, tenho me exaltado. Tenho feito das coisas mais santas, ó Deus, tão banais. Por causa das tuas misericórdias, ó Deus, que nós não somos consumidos. Grande é a tua fidelidade, pois renova-se cada manhã. E nisso nós nos escondemos, ó Pai.
Recorremos a Ti, o amador da nossa alma, que enviou seu próprio Filho para cumprir a missão de redenção, para ser glorificado em corações de pecadores, para ser adorado pelos lábios de pecadores. Consideramos a Tua grandeza e a Tua santidade, ó Pai. Também Te reconhecemos o enorme vão que o Senhor atravessou para nos chamar, para nos alcançar. E neste momento, no meio destes louvores, enquanto nós exaltamos a Ti, ó Deus, como Teu povo, não queremos nos esconder. Eu não quero julgar. Obrigado, Pai, por nos perdoar em Cristo Jesus. Olhamos para a cruz e sabemos o Teu amor, entendemos um pouco melhor o Teu cuidado, a Tua proteção. Então, Pai, queremos Te adorar em espírito e em verdade. Como Teu povo, queremos Te exaltar de todo o nosso coração. Obrigado por ser um Deus tão fiel às Tuas próprias promessas. Trabalhe em nosso meio, Pai, por meio do Teu Espírito, pelo quem o Senhor mandou para trabalhar, para trazer convicção, repreensão, que olhamos mais para a Tua Palavra e menos as coisas ao nosso redor, que vemos mais, ó Pai, a Tua santidade e menos de nosso orgulho. Nos ajude, ó Pai, para levar a Tua Palavra a sério, de arrepender de fato, de sermos humildes de fato. Nos ajude, ó Deus, de obedecer, a ver os Teus mandamentos como um rio que dão vida, rejeitar a sabedoria. Queremos Te seguir. Sabemos que a Tua Palavra há vida, é a vida que nós precisamos, ó Deus, para não brincarmos mais de religiosidade, de religião, mas para seguir a Ti somente, custa o que custar, de negar a si mesmo, de tomar a nossa cruz, de seguir-Te, ó Deus. E quando nos falta força, quando nos falta fé, ó Pai, seja grande em nosso coração. Não queremos seguir nenhum movimento, nenhuma localidade. Queremos seguir a Ti, ó Pai. Então trabalhe em nosso meio, para a Tua glória. Aquele que precisa render-se aos Teus pés, que o Evangelho de Jesus Cristo possa alcançar, que abra os seus olhos. Aquele que precisa arrepender dos seus pecados. Ó Deus, seja gracioso conosco.
em teu nome, nosso amado Jesus, que nós oramos e exaltamos. Amém. Igreja, pode se colocar de pé novamente, por favor. Continuar os nossos louvores, nosso Deus. Na verdade, a música agora, um hino de gratidão ao nosso Deus. Jesus, obrigado. Isaías capítulo 1, versículo 18 nos diz: o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Obrigado, amém.
Próximo, porque Deus é bom. Próxima música, não há o que temer. É assim, enquanto nós temos Cristo conosco, não devemos temer nada. Aleluia, Deus. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim.
Amém. Então, bom lembrar destas verdades, cantarmos juntos. Graças a Deus por este grande evangelho, a qual nós acabamos de cantar hoje. Amém. Crianças até 9 anos, nós temos uma classe para você, berçário. Não sei de fato qual é a idade de corte de berçário ali, mas vocês sabem. Berçário aqui embaixo e a classe de crianças subindo a escada ali atrás. Queremos dizer também nossas boas-vindas. Vocês que estão nos visitando hoje, Deus abençoe as suas vidas, somos gratos. Você está aqui conosco, como nós desejamos no coração de cada um, que Cristo seja exaltado no seu coração, que Ele seja engrandecido em seu coração. Poderem abrir suas Bíblias comigo em Atos, capítulo 12, enquanto estão procurando Atos, capítulo 12, queria agradecer toda a equipe que trabalhou no tempo de comunhão ontem à noite, os casais, foi muito, muito bom, pelo menos para mim. Ficar com minha esposa no berçário foi muito gostoso e cuidar dos bebês foi muito legal. Vimos muitas risadas e os rostos brilhantes dos irmãos depois de terem passado este tempo de comunhão juntos. O Senhor foi glorificado, né? Por isso nós nos alegramos. Então, louvamos a Deus por isso. Incentivo você a dar oportunidade, dar prioridade para isso. Quando vier o próximo, eu sei que vai ser uma bênção. Estamos em Atos 12. Vamos ler o capítulo inteiro, 25 versículos. Podemos ver aqui a palavra de Deus a nós. Atos 12, versículo 1. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia, não sabendo o que era real ou que estava sendo feito pelo anjo, que ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse:
agora sei que de fato o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamada Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode. É Rode ou Rode? Rode. Foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louco. Ela, porém, persistia em afirmar que era de verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram, e faltou Lucas dizer, quando finalmente abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciam isto a Tiago e aos irmãos. Isso era outro Tiago. Tiago, autor do livro. E saindo foi para outro lugar. Versículo 18. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. Descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Versículo 20. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e de Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprindo a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Deus seja exaltado por meio da palavra dele em nossos corações. Nós estamos lendo aqui, ainda Pedro está pondo em lugar as peças que precisamos para entender o que vai acontecer em capítulo 13, a partir de capítulo 13. Barnabé e Saulo voltaram para onde? Vocês que lembram que estavam aqui semana passada, conhecem a história, então temos que ler capítulo 11. Capítulo 11, eles haviam sido enviados pela igreja em Antioquia para levar esta oferta para Jerusalém. Agora, no final de capítulo 12, estão voltando para Antioquia. E quando começamos o capítulo, aquela frase, por aquele tempo, uma frase importante. Pedro não está em si, Lucas não está em si dando um relatório exatamente cronológico. Está trazendo peças como autores fazem quando estão contando daquilo que aconteceu aqui, o que aconteceu ali, agora vai de um lugar para outro para então chegar no final ali onde precisa chegar. Alguns outros detalhes deste último parágrafo do capítulo que nós não precisamos passar para entender o que aconteceu. Sobre Tiro e Sidom, sobre esta celebração, esta festa que aconteceu. Eu acho
acho que para nossos propósitos, embora Pedro dá detalhes, Lucas dá detalhes que nos ajuda a saber que ele está falando a verdade, que combina até com outros relatos históricos ao respeito disso. Nós temos tudo suficiente aqui para entender o que está acontecendo. Agora, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4, primeiro parágrafo do capítulo, não tem nada de bom para a igreja em Jerusalém. Lucas nos informa sobre a morte de Tiago, um dos apóstolos, um dos líderes da igreja em Jerusalém. E ele informa que esta morte agradou muito a liderança nacional dos judeus. Grande coisa? Esta informação da morte de Tiago serve como pano de fundo sobre tudo aquilo que acontece no restante do capítulo. Em termos humanos, agora, sem pensar sobre a Bíblia, sem pensar sobre a soberania de Deus, pensando em vida somente secularmente, em termos humanos, Herodes estava praticando o que qualquer rei poderoso iria fazer. Ele está atuando como se fosse um terrorista sancionado pelo Estado. Ele quer acabar com os crentes, ele quer manter a paz na Judeia, ele vê que este grupo de cristãos está crescendo, está criando um pouco de transtorno entre os judeus, viu que a morte de Tiago agradou os líderes, então ele mira quem? A liderança da igreja, a liderança dos cristãos, numa tentativa de acabar com o movimento, de acabar com o cristianismo. Estes são os seus propósitos. Mas para Tiago, mover as ordens de um ciumento déspota, um ditador cruel, só para marcar pontos políticos. Estas são as condições da morte de Tiago. São, em termos humanos, Herodes está querendo marcar pontos políticos. Cadê a justiça nisso? Cadê o Senhor da igreja? Cadê Jesus? Que disse que ele estaria com a igreja para sempre. Será que ele esqueceu? Agora precisamos, ao refletir em primeiro momento sobre a vida de Tiago, precisamos lembrar do que Jesus falou. Lembrem de João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembra como que termina esse versículo? Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é quem nos leva a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembra por que ele falou isso? Porque um outro discípulo quer saber, então, Jesus, como que a gente vai conseguir chegar onde o Senhor está? Nós nem sabemos onde o Senhor vai ir, como que a gente vai chegar lá? E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lembra por que o discípulo perguntou assim? Que Jesus havia dito que ele estava indo embora. E é o contexto desta fala que nos faz saber que para Tiago, sua morte não era uma derrota. Amados, isso não é papo de crente, isso é verdade. Se Jesus fala a verdade, então para Tiago a morte não era uma derrota, mas era uma vitória. João relata que Jesus acabou de dizer para seus discípulos que ele estava indo embora, mas que eles não devem ficar preocupados, medrosos, porque se ele for, Jesus voltaria
para receber a Ele e seus seguidores. Lembrem? Para que onde eu estou, vocês estejam também. Vamos lembrar da morte de Tiago na luz desta fala. E é a mesma esperança que Paulo vai explicar anos depois, quando ele escreveu em 2 Coríntios 5, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo, ou seja, morrer, e habitar com o Senhor. Para Tiago, a morte não era derrota. E não que morrer é fácil. Ele nunca apresenta a morte como se fosse algo fácil. A morte também é uma separação. Para quem ainda vive, gera dor e angústia, saudades. Mas se o Novo Testamento, amados, fala a verdade e fala a verdade, então o cristão pode rir na face da morte, pois não é um abismo escuro onde acaba todos os nossos sonhos. É uma porta, mas não uma que fecha, mas uma que abre para uma vida real. Por isso os nossos irmãos, começando com Estevão, o primeiro a morrer em Cristo, e continuando ao longo da história da igreja, estes irmãos têm encarado a morte com esperança e coragem. Sabe, isto não é somente uma verdade do Novo Testamento. Os santos do Velho Testamento tiveram a mesma esperança. Foi Jó que escreveu depois: revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei Deus. Eu verei por mim mesmo, meus olhos o verão e não outros. Podemos dizer um grande amém para a próxima frase de Jó, quando ele escreveu: de saudade meu coração desfalece dentro de mim. Não tem ninguém no mundo que escreve sobre morte assim. O autor de Salmo 116 escreveu que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Tiago não perdeu para Herodes, quando Herodes injustamente tirou a vida dele. Deus venceu a morte de Tiago e levou para o seu lar celestial. Esta verdade, se você crer nela, vai mudar a sua vida. Outra maneira que nós vemos Deus vencendo. Agora estamos observando o versículo 6. Eu quero proceder com cautela, pois eu sei que a intenção de Lucas não é de nos dar uma tese sobre sono. Lucas não está escrevendo sobre como podemos dormir melhor. Mas eu sei que alguns de nós lutamos com a falta de sono. E não é somente aquelas mães com bebês pequenos. De vez em quando também me pego no travesseiro, meus olhos abertos. Se isso é a sua realidade, às vezes lutando contra a falta de sono, só de pensar na noite sem dormir gera ansiedade que
gera mais ansiedade. Mas nós vemos Pedro aqui dormindo. Não era dentro das melhores condições, tá? Vemos Pedro aqui nestes parágrafos, a partir de versículo 6, dormindo poucas horas antes da sua certa condenação e execução. Como assim? Como que Pedro consegue dormir neste momento difícil da sua vida? Eu sei que nós temos motivos para termos preocupações e ansiedades. Mas eu sei que nenhuma está enfrentando a morte precoce como Pedro enfrentou aquela noite. Como que Pedro conseguiu dormir assim? Pode ser que Pedro descansou na palavra do Senhor, que ele já havia recebido quanto à morte dele. Pode ser que isso deixou Pedro tranquilo neste momento, porque o Senhor, diferente de mim, diferente de você, nós não sabemos como nós vamos morrer. Jesus já falou para Pedro como ele ia morrer. Foi João, o autor do Evangelho, que tem o nome dele, João, que recordou Jesus falando ao Pedro: quando você for velho, isso era outra indicação, estenderá as mãos, e outros o cingirá e o levará para onde você não quer ir. João esclarecer naqueles versículos em João 21, 18 e 19, João esclareceu que Jesus estava avisando sobre a morte dele. Então ele poderia ter ficado contente, tranquilo, com esta palavra de Jesus. Talvez Pedro até dormiu entre os soldados, porque ele já experimentou o livramento da prisão. Você lembra da história do livro de Atos? Depois olha de novo em capítulo 5. Pedro descansou porque Deus fez já uma vez para ele. O libertou de forma milagrosa da prisão, e os oficiais os encontraram de novo na rua pregando novamente. Pois ele descansou nesta esperança que Deus faria de novo. Mas na contramão destas esperanças era a experiência de Tiago. E a óbvia intenção de Herodes fazer a mesma com Pedro. Lá está Pedro dormindo. E é um sono profundo. Tão profundo que o relato chega a ser cômico. Forma que Lucas fala como Pedro não entendia se ele estava vendo uma visão, se isso tudo que ele estava experimentando era de fato acontecendo. Chega a ser cômico. Pelo menos sabemos que Pedro não disse: anjo, demorou, hein? Estava esperando por você, anjo. Cadê? Você poderia ter chegado mais cedo, né? Talvez alguém até pode perguntar: mas Pedro era liberto, escapou da morte enquanto Tiago morreu. Então Pedro poderia dizer: foi Deus que me livrou, mas o que Tiago vai dizer? O Herodes venceu? De fato, estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Então quem saiu melhor nessa história não foi Pedro. Mas o milagre aconteceu. O milagre aconteceu, e a única interpretação da situação do ponto de vista de Herodes, como nós vemos em versículo 19, a única interpretação de toda esta história é que seus soldados ou eram incompetentes ou eram traidores. Por isso que ele manda todos eles a morrer. Versículo 19. Mas antes, Pedro estava dormindo.
Antes, Pedro estava dormindo na prisão. Amados, descanso acontece quando estamos convictos dos bons e amorosos propósitos e desígnios de Deus, independentemente se as nossas circunstâncias sejam boas ou ruins. Descansamos no fato de que os planos de Deus não podem ser frustrados. Pessoal, não há prisão, não há rei, não há exército que pode frustrar os bons propósitos de Deus. E se você quer saber disso, então leia 2 Reis no Velho Testamento. O coração do rei está nas mãos do Criador, e eis a chave. Amados, seja diante de uma doença grave, seja diante de um problema em nossos relacionamentos, seja diante das pressões diárias, diante das quais nós não somos capazes de achar ou de solucionar, amados, por Deus, isto não é remédio que resolve de imediato as pressões que você sente, mas é a maneira de entender ou interpretar a nossa vida que às vezes temos que lutar de madrugada para crer. O cristão que conhece o Senhor já tem a resposta que precisa. O cristão descansa porque sabe que Deus é bom. O cristão descansa porque sabe que está convicto que os propósitos de Deus são bons. O cristão descansa quando não tem condições de solucionar ou achar alguma resposta, porque sabe que é Deus que cuida, que vai dormir e acordar com este mesmo Deus. Em paz me deito e logo me pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Estou no Salmo de Davi. Davi passou algumas noites onde o sono poderia ter escapado dele. Provavelmente ele escreveu provavelmente eu falo da minha opinião, ele escreveu este salmo porque ele precisava lembrar a si mesmo que ele poderia, em paz, deitar, descansar e logo pegar o sono. Mas não coloco este versículo, Salmo 4, verso 8, como se fosse um martelo para fazer você, quem não consegue dormir, sentir pior ainda. Poxa, então tem grande problema. Não é este o intuito. Salmo 4, versículo 8 é uma resposta, é uma solução. Vem no final do Salmo como uma resposta às verdades que no poema Salmo 4 o salmista traçou para lembrar seu próprio coração do motivo que ele tem para poder descansar. Depois que o salmista meditou, depois que o salmista clamou a Deus por socorro, meu amado, se você está num lugar onde você não consegue fazer nada mais do que clamar ao Senhor, você está num bom lugar. Se você não tem condições de fazer nada mais do que levantar a sua voz a Deus e dizer: me ajuda, ó Pai. Você está no lugar onde todo cristão precisa passar a sua vida. Talvez esteja até mesmo durante daquele momento de angústia que Deus quer trabalhar no seu coração. Ele clamou a
meditou na justiça de Deus, ele lembrou a si mesmo da bondade de Deus. Isso tudo é Salmo 4, tá? E daí clamou por socorro contra os seus inimigos que estavam buscando a sua própria destruição. E o salmista chegou a esta conclusão: se dormir, quem vai cuidar de mim não vai ser os meus planos, não vai ser os meus recursos, vai ser o Deus quem não dorme. Não sei se isso era o caso de Pedro, mas observamos que o sono dele não precisa ser estranho para nós cristãos. O cristão vê Pedro dormindo, e encontra esperança durante suas madrugadas longas. E regozija porque a mesma verdade que acalmou o coração de Pedro é o que nos acalma. Lembra como Isaías falou? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, não um propósito humano. Oh, irmão, não são seus próprios propósitos, ou planos, ou desejos, ou sonhos. Seu propósito é firme porque confia no Senhor. O Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti, confiam sempre no Senhor, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Mas isso é possível. A perfeita paz que Pedro encontrou na noite antes da morte dele é a paz que Deus também promete a você. Não é uma verdade acessível somente para os elites, mas deve ser a norma da vida cristã, encontrarmos porque estamos plenamente entregues ao Senhor. E não estamos confiando em nossa própria sabedoria, nosso próprio talento, nossos recursos para solucionar ou resolver. E estamos confiando sempre no Senhor. Ele é uma rocha eterna. Seus pés plantados nele não vão falhar, vão ficar firmes. Bem, Atos 12 não é sobre sono. Mas antes de deixar este assunto, eu reconheço que às vezes o que gera a falta de sono em nós não é sempre óbvio. Não é sempre fácil identificar. Às vezes precisamos de ajuda. Precisamos de outros cristãos que podem chegar ao nosso lado, que podem ajudar a gente a pensar a nossa vida e entender estas questões na luz das Escrituras. Isto é o que a igreja faz. Se você luta com sono, não que você esteja dormindo agora, mas de madrugada. Então, saiba que você tem uma igreja ao seu lado. É o recurso que o Senhor tem lhe dado. Não despreze. Mas busca ajuda. E se eu posso falar com você a respeito disso, não terei maior alegria do que sentar com você
ouvir de você, orar a Deus e pensar, ou tentar entender a sua vida na luz das Escrituras. Vem procurar, que estamos aqui para isso. Deus venceu e deu sono doce ao Pedro. Número 3. Deus venceu enquanto seu povo aprendeu a depender dele. Pedro estava dormindo. O sono não vinha para a igreja que estava vigiando. Versículo 5 já nos deu uma luz ao respeito, mas daí a gente tem que esperar Pedro chegar na casa de Maria para ver como que era a sua vigia. Pedro está dormindo, mas a igreja não estava dormindo. Pelo menos eles estavam vivendo o seu tempo em oração. O que uma igreja deve fazer na véspera da certa morte do seu líder? Será que eles se reunindo, se congregando, não colocavam as suas vidas todas em risco também? Não seria melhor a igreja ficar assim em suas casas particulares, cada um por si, assim em seu canto, orando assim por si mesmo? Daí deixa assim a onda de violência passar, o perigo passar, então deixa as pessoas mais seguras. Mas que igreja, hein? Que igreja. E sabe alguma coisa que eu tenho observado aqui em Atos até este ponto, e eu sei que nós vamos encontrar mais, que cada vez que a gente vira a página, a igreja está orando junto. A igreja está reunida junto, orando. Começou em capítulo 1, quando eles querem descobrir quem vai ser o próximo, que vai tomar o lugar de Judas. A igreja orando. No final de capítulo 2, um resumo da vida cristã que Lucas dá no final de capítulo 2, diz que a igreja perseverava em oração. Daí é capítulo 4, a igreja toda junta orando. Capítulo 5, a igreja toda junta orando. Capítulo 11, chegamos aqui no momento de crise, de perigo, e a igreja de novo junto orando. Assim vai. Reunir para orar não era uma questão de alguns poucos especiais da igreja. Se reunir para orar. O que a igreja faz? A prática era a rotina, era a prioridade. Perseverar em oração. Interessante que a gente não sabe como que era a sua oração. A indicação que Lucas dá aqui é que eles nem esperavam que Pedro fosse liberto. Não é? Coitado da Rod. É uma fantasma, Rod. Não é ele já morreu. Isso era uma menina. Ou seja, não era uma oração onde a igreja estava crendo com toda a sua força. Pedro vai ser liberto em nome de Jesus. Ele vai ser liberto. Vamos reunir aqui com um grupo grande e vamos fazer um fervor. E orar com força, não. Eles nem achavam que Pedro estava vivo mais. Disseram, não, pode. O anjo dele é uma fantasma. Você está ouvindo voz assim? Não, não é ele. Ele já morreu. Não é possível. Coitado da Lorde. Deus não livrou Pedro porque a igreja reuniu para fazer uma força de oração.
E aí nós precisamos entender algo sobre nossas orações. E talvez por isso, nosso culto de oração é tão mal assistido. Porque nós não sabemos para que serve. A oração não é para que podemos provar a Deus o quão grande é a nossa fé. Por que oramos então? Será que Deus gosta de ver seu povo suar um pouco? Deixe eles aí no fogo um pouco, para eles ficarem nervosos, com medo, e daí vou solucionar. Será que é isso? É sempre o propósito de Deus que seu povo depende dele 100%. É sempre o propósito de Deus que a igreja confia no Senhor somente. É sempre o propósito de Deus, amado, que você confia cada vez menos em si mesmo e cada vez mais no Senhor Todo-Poderoso. E como é que nós confessamos nossa confiança? Como é que nós crescemos em nossa dependência a Deus? É ao dizer junto com nossos irmãos: Pai nosso, socorro! Precisamos de Ti. Nós não oramos junto com nossos irmãos. Eu creio porque nós não cremos que funciona. Porque nós estamos buscando uma coisa errada. Se é que nós queremos perfeita paz, que vem aquele que confia no Senhor, então precisamos treinar as nossas afeições. Precisa treinar suas afeições para que no seu coração você deseja cada vez mais aquilo que é de Deus. Isso não vem por natureza, isso não vem naturalmente. E se você espera por uma onda que caia sobre você para que você crie este desejo, você não vai receber. Você treina suas afeições obedecendo a palavra de Deus, temendo ao Senhor, confiando cada vez mais no Senhor. E uma das maneiras que você faz isso é orar com a igreja. Será que você que tem lutado com a ansiedade, até mesmo a falta de sono, não tem perdido uma das ferramentas que Deus tem lhe dado para ajudar você nesta dificuldade? Porque você não vem orar com seus irmãos. A igreja é uma ferramenta que Deus deu para a nossa ajuda. A igreja estava ali, nessa condição, com Tiago já morto, Pedro na véspera da sua própria morte. O que eles poderiam fazer para resgatar o apóstolo das garras de Herodes? Eles não tinham aliado dentro do círculo de poder para apelar, não tinha bancário que poderia assim, então, liberta Pedro, eu pago aqui, quanto que precisa. Eles estão sem forças, então vão suplicar ao Deus Pai. E assim, juntos são edificados, ao lembrar que, vendo não uma fantasma, não um anjo, mas Pedro em carne e em osso, vendo Pedro, que Deus é todo poderoso. Que Deus é cheio de sabedoria perfeita, cheio de amor perfeito. Irmãos, nós não precisamos de menos oração, nós não somos evoluídos para precisar de orar menos do que a igreja em Jerusalém. Parece que às vezes é isso que acreditamos. Eu espero que você esteja orando em sua casa. Espero que você está orando com sua família. Espero que, Pai, você chama sua família, você ora junto com eles.
todos os dias. Aproveitem os momentos de liderar sua família em oração. Eu espero que vocês estão fazendo isso. Eu espero que vocês também estão orando solitariamente, sozinho. Eu espero que vocês estão orando a Deus quando vocês estão dirigindo, parado no trânsito, quando aquele problema vem à sua mente que você está orando. Eu espero que o rádio, a televisão, o podcast não está assim sempre para você poder pensar para orar pessoalmente. Eu espero que você está orando sozinho. Eu sei que nós não estamos orando como igreja como devíamos orar. Isso pode ser a minha culpa. Afinal, eu sou o pastor desta igreja. Eu sou o líder. Mas se eu tenho comunicado, direta ou indiretamente, que a oração da igreja não é importante, e que o culto de oração da igreja não é importante, então eu falhei como pastor. E eu peço perdão. Porque isso não foi bom por você. Não foi um bom pastoreio por você. Não sei. É a terceira semana que a gente fala sobre isso. Terceira semana em seguida. Não estamos aqui de brincadeira. Se o horário está ruim, então vamos mudar o horário. Se o dia está ruim, então vamos fazer uma reunião, vamos juntar, vamos fazer em outro dia. Se as cadeiras são desconfortáveis, então vamos fazer uma campanha, vamos comprar cadeiras mais confortáveis. Mas vamos orar. Vamos orar como igreja, vamos fazer prioridade daquilo que vai nos fazer bem. E se você tem tomado uma decisão que te leva longe da oração dos santos irmãos, não foi uma boa decisão. Deus não se agrada que você, minha vida é diferente, os outros podem orar, mas eu não preciso, né? No final das contas. Precisamos rejeitar a tentação de entender a oração como se fosse uma fórmula mágica para ganhar o que queremos e buscar a Deus, crescemos confiança ao Senhor. Precisamos fundar nossos corações. Deus venceu a ansiedade quando seu povo aprendeu a depender dele. Por fim, Deus venceu em trazer justiça ao rei Herodes. Versículo 23 nos conta da finalidade deste rei brutal. Primeiro, Deus fez um espetáculo do guarda, não foi? Eram 16 soldados que estavam guardando Pedro, e todos estes assim, ignorantes sobre aquilo que havia acontecido. Deus fez um espetáculo quanto ao guarda que estava com Pedro. Estes soldados não eram novatos. E embora nós lamentamos a destruição dos nossos inimigos, podemos saber que Deus faz a justiça sempre. Estes soldados perderam sua vida, mas nós não sabemos quantas vidas eles haviam tirado também. Enquanto Herodes, este Herodes não é o mesmo que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Esse é o neto daquele Herodes daquela época. Muitos anos têm passado e entendemos, se você lê em outros relatos sobre ele, entendemos que virar um rei no Império Romano ele precisava ser oportunista e brutal. Lucas nos conta desta cena dramática, a sua morte precoce. Na verdade,
Lucas é uma das duas fontes que sobraram para nós desta morte dele. Outro historiador também fala sobre este dia. Uma das coisas interessantes é que Lucas interpreta para nós que esta morte de Herodes veio como um juízo de Deus. O outro autor que escreveu não via isso porque não conhecia Deus desta forma. Mas é um pouco irônico, não é? Começa o capítulo lá com Herodes, representante do César. Ele vai matar Tiago, depois Pedro, e seus soldados são embaraçados, e ele mesmo, exaltado no orgulho, é cortado em dia de festa. Então, no final do capítulo, não é Herodes avançando, mas é a palavra de Deus crescendo e multiplicando. No final do capítulo, não é Herodes avançando e conquistando, mas é a palavra de Deus crescendo e multiplicando. Mas porque não há ditador, não há liderança corrupta, não há déspota, não há rei que vai escapar de ter que prestar contas a Deus Criador. Todos irão colher por suas ações. Esta é a mensagem unificada da Bíblia. Você quer ir comigo agora no final do culto para Salmo 49? Salmo 49 tem uma sequência de versículos que precisamos lembrar em meio de uma vida de liderança corrupta. Salmo 49, começamos a nossa leitura com o versículo 10. Porque vê-se que os sábios morrem e que perecem também os tolos e estúpidos, os quais deixam as suas riquezas para outros. Sábios e estúpidos morrem igual e só vão levar com eles aquilo que custa para enterrá-los. O restante vai ficar para outros. Versículo 11. Embora se acham importantes, poderosos e procuram fazer que possam ser lembrados, são esquecidos. Até têm a ousadia de chamar as suas terras por seu próprio nome, mas depois de gerações tem outro nome já. Versículo 12. Todos perecem. O ser humano não permanece em sua ostentação. Como os animais que parecem. Tolice achar que nossa riqueza, nossos reinos vão permanecer para sempre. É tolice temer um rei que vai chegar ao mesmo fim de nós. Como é tolice confiar neles? Como se fosse um governo, uma liderança humana, ser capaz de nos entregar a paz perfeita. Pessoal, é miragem. Sabe o que nós aguardamos? Aguardamos a nossa remissão. Não é isso o versículo 15? Opa, achamos outro versículo, outro autor do Velho Testamento que viveu e morreu com esta mesma esperança, versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, mas Ele me tomará para si. Então, Deus vence. Deus vence, ponto. E seja isso um consolo para você, amado, diante da sua morte,
ou diante da falta de sono, ou diante da necessidade de uma igreja como nossa de orar mais, que nós nos entregamos a esta rocha, porque lá nós vamos encontrar a paz perfeita que nós buscamos. Sabe que isso funciona como conceito macro da nossa vida, ou seja, conceito que nós usamos para orientar o nosso pensar sobre nossa vida daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos. É um conceito macro. Eu lembro que Deus vence, que eu vivo para confiar nele, mas como também é um conceito micro, porque eu posso lembrar de confiar em Deus hoje, pensando no dia da minha morte, mas eu preciso lembrar que eu posso confiar em Deus hoje à noite e amanhã de manhã, diante das pressões que vão vir, as ondas fortes. Enquanto nós aguardamos a nossa remissão por completa, celebramos aquilo que Cristo já tem feito para nós na cruz. Não perdemos a esperança, porque assim a palavra de Deus vai crescer e se multiplicar. Seja um governo hostil, seja a morte de um líder ou até mesmo a falta da nossa fé, Jesus vai edificar a sua igreja. Então, sabendo que isto é o que Deus faz, sabendo que é isso que Deus faz, não olhamos para Brasília, para Washington, para Moscou, nós olhamos ao nosso redor e vemos que é aqui que Deus está edificando seu povo. Unidos, reconciliados a Deus, nós buscamos descansar nele somente. Amém? Para todos a ficar em pé, terminamos nosso culto com a palavra de oração, mais Se puder falar com você a respeito destas coisas, uma outra questão, e até mesmo a esperança que acabamos de ler sobre como você pode até também conhecer Jesus como seu Salvador. Eu queria poder falar contigo, por favor, me busque depois do culto. Oremos. Pai, que a palavra da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Deus, nosso Redentor. Pedimos a Tua bênção sobre a Sua palavra, para que possamos crescer em santidade. Oramos em nome de Cristo. Músicos. Mensagem, né? Antes de ouvir o pastor falando, Deus, o vencedor. É maravilhoso, a gente, gostoso a gente poder colocar nossa cabeça no nosso travesseiro, dormir, sabemos que temos um Deus que está conosco em todo momento, em todo instante, né? E com essa palavra, vamos terminar o nosso culto com a música Alfa e Ômega. Estás assentado
tempo de comunhão, né? Temos um chá, um café, os comes bebes, que possamos ter essa comunhão, ok? Deus abençoe e boa semana a todos.